seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática da Informática. Hoje, o tema da nossa aula é função polinomial do segundo grau ou a função quadrática. Então, o que define, o que caracteriza uma função para ser do segundo grau? A função do segundo grau é aquela que tem como característica, né, possuir o expoente de grau 2 na sua composição, igual nós temos aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, observe que neste polinômio aqui, ó, nesse monômio aqui que forma todo esse polinômio, que é a função, existe uma variável que é x ao quadrado, e esse x, né, ele possui um expoente de grau 2. Então, por isso que nós temos, né, uma função quadrática ou uma função do segundo grau. Lembrando que as letras aqui A, B e C representam coeficientes numéricos, né? Ou seja, são valores de números que vão acompanhar o x ao quadrado, e que vão acompanhar o x e que vai ser o número sozinho quando for o C, e que esse A ao quadrado, ele nunca pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Mas por quê? Porque se ele for igual a zero, esse expoente ao quadrado não vai necessitar existir. E quando ele não existe, a gente passa a ter uma função do primeiro grau, tá? Então temos aqui, ó, a forma da função é essa daqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então observe esse exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No lugar do a vai entrar o 2, então aqui fica x ao quadrado mais no lugar do B vai entrar esse 3, o x é só repetir, mas no lugar do C vai entrar esse 1, que é igual a zero. Se eu pego aqui a letra B, onde eu tenho g de x, observe que eu tenho 5, que acompanha x ao quadrado, tá? Menos, olha, mas aqui não tem nenhum termo com x. Então, a gente diz que quando um termo está faltando, eu tenho uma função incompleta. Então, aqui, quando não tem o termo que acompanha o x, eu não preciso colocar isso aqui, ó, mais zero x, que isso não existe. Então, não é necessário fazer essa representação. Eu simplesmente ignoro esse termo e passo para o próximo termo, que é o termo c, que no caso aqui, ó, seria menos 25 que corresponde ao C, igual a zero. Um outro exemplo, olha aqui, ó, menos x ao quadrado. Opa, olha só. Aqui, mas não tem número, mas a gente sabe que é o número um, não tem necessidade de representar, tá? Mas ficaria menos 1x ao quadrado, tá? Aí quem é o número que acompanha o x? É 3x, mas, olha, aqui também não tem o 25, que é o C, quer dizer, aqui não tem o C. Então, a equação também é incompleta? Exatamente, também é incompleta, então vai ser igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, uma função completa, tá? E aqui embaixo, ó, incompleta, porque falta o termo b, e aqui uma função incompleta, porque falta o termo c. Continuando, aqui, ó, por que que aqui não podemos ter, ó, se a gente tem aqui, ó, lembra aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se eu tenho aqui a condição que o a tem que ser diferente de zero, porque olha só, se eu tenho aqui zero x ao quadrado mais 5x menos 5. Quando está acompanhado pelo zero aqui, vai dar zero, então não tem necessidade. Então vai ficar aí aqui, ó, vai ficar 5x menos 5. E isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, por isso que nunca o a pode ser igual a zero. O a sempre tem que ser diferente de zero. Quando falamos em raízes da equação, ou da função, nada mais é do que resolver essa função. Para encontrar as raízes da função quadrática, também a gente vai chamar de zero da função, é necessário o domínio das equações do segundo grau. A gente tem que saber resolver a equação. Para resolver uma equação do segundo grau, há vários métodos, né? Como a fórmula de Bhaskara ou some-produto. As raízes de uma função quadrática são os valores de x que fazem com que f de x seja igual a zero. Ou seja, né, quando você resolve alguma coisa, igual aqui, ó, nós pegamos aqui.
Deixa eu pegar uma aqui em cima aqui, ó. Nós pegamos aqui, ó, 5x ao quadrado menos 25, né? Não tem aqui, ó, 5x ao quadrado menos 25 igual a zero. Quando eu resolvo essa equação, o que que eu quero achar? Eu quero achar um número que eu vou colocar no lugar de x ao quadrado, desse x aqui, então, ou seja, eu tenho que resolver para me achar quanto vale esse x. Para quê? Para que eu possa trocar esse x por esse número, aí eu possa aplicar os cálculos matemáticos que estão aqui e que eu possa finalizar numa igualdade que eu tenha zero igual a zero. Então, ó, aqui é fácil, aqui é 5, ó. Então, observe aqui, ó, 5, né? Aqui é 5 mesmo. 25. Não, aqui vai dar mais. Igual aqui, ó. Peraí que eu vou resolver aqui. Vai dar, ó, 5x ao quadrado menos 25 igual a zero. 5x ao quadrado é igual a 25. Essa daqui acho que vai dar quebrada, hein? É, ó, vai dar, não vai dar exato, não. Tá? Aí que me dei mal. Mas deixa eu fui pegar aleatório aqui, tá? Mas o que que a gente quer aqui que vocês compreendam? Quer que a gente vai descobrir um número aqui, tá? Que vai multiplicar por 5, né? Esse número tem que ser elevado ao quadrado. Aí vai diminuir desse 25 aqui, e aqui tem que ser igual a zero. Então, essa é a nossa ideia aqui, é fazer com que tudo seja igual a zero. O valor, o cálculo antes do sinal de igual tem que ser zero, e o sinal e depois do igual também é zero para que haja uma igualdade entre esses valores. Então, continuando aqui, olha, temos aqui essa função, olha, f de x é igual a mais 2x menos 3. Lembrando que a gente sempre é adequado a gente identificar os valores aqui, ó, os coeficientes numéricos. Igual, ó, quem acompanha x ao quadrado é o a. Não tem ninguém aqui, não tem o número 1, a gente sabe que o a é igual a 1, tá? O número que acompanha o x sozinho é o b. Então, observem aqui, ó, que b é igual a 2. E o número sozinho é o C, coeficiente numérico C, que está aqui, ó, que vale menos 3. Feito isso, a gente, né, sabe que para resolver uma equação do segundo grau, a gente tem que utilizar a fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de 4 que multiplica o a, perdão, não é o 4 não, é b ao quadrado aqui dentro primeiro, aqui, ó é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o a, tá? Então, isso aqui é a fórmula de Bhaskara. Essa parte aqui dentro, que é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, é o que a gente chama de delta, né? Ou discriminante, tá? Então, aqui agora o que que eu vou fazer? Ó, eu identifiquei os coeficientes numéricos a, b e c. Vou primeiro aplicar o discriminante, vou calcular o valor de delta. Então, temos aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fiz toda a troca aqui, ó, no lugar de b, eu coloquei o 2 que está aqui, ó, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, e o c, que vale menos 3. 2 ao quadrado é igual a 4, realizando essa multiplicação, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 3, dá mais 12. Somando 4 com 12, vou chegar a um delta igual a 16. Chegando no delta igual a 16, eu volto para a fórmula de Bhaskara. Tá aqui, ó. Então, vem aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, já vou fazendo as trocas aqui, ó. A gente já determinou aqui em cima que o b, ó, é 2, então vai ser menos, que é da fórmula de Bhaskara, entre parênteses, eu coloco o 2, que é positivo, para a gente não se perder na regra de sinal, fecha parênteses, mais ou menos, no lugar do delta, agora eu vou colocar um número que está com delta, que é 16. Então, temos aqui a raiz quadrada de 16. Aqui embaixo a gente substitui o a, ó, 2 vezes 1. Seguindo aqui, ó, menos vezes mais, x é igual a menos 2, que a gente fez regra de sinal, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é igual a 4, tá? Dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó, menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. X uma linha, vou considerar todo mundo com sinal negativo em cima. Então, temos menos 2 e menos 4 dividido por 2. Aí, somando aqui, deu menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. E x duas linhas é igual a menos 2, que é da fórmula.
O 4 agora que eu vou utilizar o sinal positivo, que também vou dividir por 2. Então, vamos ter mais 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, observe que a gente aplicou aqui a fórmula de Bhaskara para determinarmos, né, determinar o valor, né, desta função quadrática aqui, determinar o zero das funções. Então, nós temos aqui, ó, que o zero das funções é 1 e 3. O que que a gente quer dizer com zero da função? É aquilo que eu falei, ó. Se a gente vir aqui, né, pegar essa função aqui. Claro que agora está mais fácil que a gente já descobriu, ó. Tá vendo aqui, ó? X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Quanto vale os x, ó? Menos 3, o x, duas linhas, ó. Então, ó, onde tem x, eu vou trocar por menos 3. Menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3 igual a zero. Então, aqui vai dar 9 positivo, porque base negativa, expoente par, é mais. Aqui é menos, né? Ó, mais vezes menos, menos. 2 vezes 3 6. E repete aqui o menos 3. Então, ó, 9 menos 9 é igual a zero. Então, zero é igual a zero. Vocês estão entendendo para que que serve achar o x uma linha e o x duas linhas? Serve para a gente confirmar a igualdade. Ao substituir esses valores, a gente chega a essa igualdade que é verdadeira, que então que zero é igual a zero. Se a gente pegar aqui o número um no lugar do 3 colocar o número um, a gente também vai chegar numa igualdade, igual a gente chegou a essa daqui. Então, quando a gente resolve o delta, né, sempre que a gente vai resolver uma função quadrática, o delta, o valor que o delta apresentar, ele pode nos determinar quantas raízes que vai haver naquela função. Se o delta for maior que 16, que é o caso que a gente fez aqui agora, maior que 16 não, maior que zero, ó, observe que quanto que foi o delta aqui, ó. Nosso delta aqui foi 16. Então, o delta 16 é o delta maior que zero. Quando o delta é maior que zero, o que que acontece? Acontece isso aqui, ó. Duas raízes diferentes. A gente teve como raiz menos 3 e 1. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o delta ele é maior que zero. Então, toda vez que a gente resolver o delta e o delta for maior que zero, isso sempre vai acontecer. Eu vou ter duas raízes, né, que são de números reais, mas que são diferentes. Quando acontece do delta aqui, ó, quando o delta for igual a zero, a gente vai ter uma única raiz, ou seja, o x de uma linha e x duas linhas vão ser o mesmo número, tá? Então, delta igual a zero, vou ter uma única raiz. E quando o delta for menor que zero, não vai existir raiz, né? Se a gente tem lá delta de menos 49, menos de delta é igual a menos 36. Dentro do conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente está estudando, não vai existir, né, nenhum número que vai satisfazer aquilo. Então, se a gente chegou numa situação onde delta é menos 25, por exemplo, então não existe solução para essa equação, para essa função dentro do conjunto dos números reais, que é o que a gente está estudando, tá? Sobre as funções ainda, a gente também tem que se antenar a questão do gráfico, tá? Então, toda função quadrática, que é a função do segundo grau, vai ter o gráfico de forma, né, que vai ser uma parábola. Toda função tem um gráfico, né? Igual a função do primeiro grau, que a gente viu, é uma reta. A função do segundo grau, que é a que a gente está estudando, a quadrática, sempre vai ser uma parábola. Então, essa parábola, ela pode estar voltada para cima, igual a gente está vendo aqui, ó, que essa parte, essa abertura aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui, ó, de concavidade, tá? Então, a gente vai observar a parte, né, o f de x, a parte algébrica da função, e quem vai determinar essa concavidade vai estar aberta para cima ou para baixo, vai ser o valor de A. É o que está aqui, ó. Existem duas possibilidades, dependendo do valor do coeficiente A. A concavidade da parábola é voltada para cima ou voltada para baixo? Quando o A é maior que zero, igual neste exemplo aqui que a gente fez aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? F de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Esse daqui. Então, se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, qual é o número que acompanha o x ao quadrado? O número que acompanha o x ao quadrado é o número um. O 1 é maior que zero? Sim, ó. O a aqui é igual a um. Aqui não, lá, né? E estabelecemos essa condição, que o a é maior que zero.
Quando A é maior que zero, a parábola vai estar nesse sentido aqui, ó, onde a concavidade, que é essa abertura, vai estar voltada para cima, tá? É, e quando o A for menor que zero, tá vendo aqui, ó? A concavidade vai voltar para baixo, certo? Então a gente vai ter, ó, a concavidade vai estar voltada para baixo. Então, quando o A for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Quando o A for maior que zero, concavidade voltada para cima, tá? Outra coisa também que é muito importante sobre os gráficos, eu vou aproveitar logo esse desenho aqui para a gente já fazer a explanação. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui esse exemplo que a gente está sobre as concavidades aqui. Vamos supor que aqui nós temos um gráfico, tá? Um gráfico. Vou passar um pouco por cima das linhas aqui, tá, gente? Só para ver isso aqui. Temos um gráfico, tá? E a gente tem essa parábola aqui, tá? Beleza. Então aqui a gente tem o eixo X, né? Aqui nós temos o eixo Y. Suponhamos que isso aqui seja um nadador, tá? Vou pegar um exemplo bem assim, bem simplório. Esse cara aqui vai entrar, vai estar num barco, que está aqui no barco, ele vai nadar. Ele vai nadar, ele vai nadar, ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer. Ele vai chegar num ponto, tá vendo aqui que tem um ponto, um V aqui, ó. Aí quando ele chegar nesse ponto aqui, ele começa a voltar. Ele vai subir e vai mudar o percurso, certo? Esse ponto foi o ponto mais baixo que ele foi lá embaixo, né? Ele foi. Quando chegou no ponto aí, né, o máximo dele, ou o mínimo que seja que esteja aí, ele começou a subir. Aí aconteceu isso daí, tá? Em um exemplo. Observa que aqui agora, ó, aqui nós temos aqui, por exemplo, um menino brincando, né? O menino está brincando aqui com uma bola. Ele joga a bola para cima, a bola sobe. Quando ela chegar num determinado ponto, né, ela vai começar a descer, certo? Então, se o gráfico tiver tanto com a concavidade para cima ou canto para baixo, num determinado momento, o gráfico vai descer, vai chegar no máximo dele, depois vai fazer a curva e vai começar a subir. Ou quando você jogar, igual jogou uma bola, vai subir. Quando chegar no ponto máximo, ela vai começar a descer. Então, isso aqui, dentro do estudo da função quadrática, esse momento quando o gráfico, né, quando a parábola aí, ela chega no ponto máximo dela, ou ponto mínimo, a gente chama isso daí de vértice da parábola, tá? O vértice da parábola é sempre quando o gráfico for chegar no seu mais alto, né, nível, tanto quando a concavidade é voltada para cima, quanto quando é voltada para baixo, que ela começa depois a mudar o sentido. Ela vem num sentido, vem, chega no ponto mais alto, aí depois ela muda a posição e começa a descer. Então, essa informação é muito importante porque é que a gente estuda aqui, é, desculpa, que a gente chama de vértice da parábola. O vértice da parábola, ele é determinado através de uma formulazinha. Então, nós vamos chamar de x vértice é igual a menos b sobre 2a. Você vai ter a função quadrática lá, né? Que vamos ter a função lá, f de x é igual, né? Por exemplo, 5x ao quadrado, menos 3x, mais 15, por exemplo. A gente vai ter a função quadrática, vai determinar, por exemplo, que o A vale 5, que o B vale menos 3 e que o C vale 15, e vai vir aqui e vai calcular o x vértice e o y vértice, tá? Que é dado por menos delta sobre 4A. Então, são pontos também essenciais que a gente tem que gravar, tem que lembrar, para resolver questões que são muito importantes dentro de função quadrática, ok? Toda função também, olha, tá? A função, ela tem um gráfico. O que que é importante para a gente descobrir o gráfico de uma função quadrática? Ó, determinar os zeros da função. Para determinar os zeros da função, o que tem que acontecer? A gente tem que resolver a função, né? Ou seja, é achar quem é x uma linha e quem é x duas linhas. O ponto em que a função intercepta o eixo y.
Temos a função, não temos, ó. Vou pegar aqui, aqui eu vou colocar generalizado. Ax ao quadrado mais bx mais c. Sempre o número que for o c é o momento que a parábola vai cortar o eixo y. Sempre. Se aqui fosse um gráfico que tivesse aqui o c mais 5 na sua parábola, o eixo, quando isso acontecer, tá vendo aqui, ó? Quando a parábola cortar o eixo y, ela vai cortar aqui. Né? Aqui eu estou pegando de forma aleatória, certo? Mas em qualquer situação que você for fazer, ó, tá vendo? Vai cortar o eixo y. O número que vai representar o momento que isso acontece, quando a parábola corta o eixo y, é o número que vai estar na sua função no lugar da letra C. Então, o C, ele indica o ponto que a parábola vai interceptar o eixo y. E é muito importante também determinar para construir o gráfico o x-vértice e o y-vértice, tá? X-vértice menos b sobre 2a, y-vértice menos 4, menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Então aqui a gente traz um exemplo, tá? Traz uma função aqui para vocês. Ó, a função que foi dada aqui é essa daqui, ó. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Onde a gente sabe, ó, que o A vale menos 1, que o B vale 4 e que o C vale menos 3, correto? Então, para a gente determinar o gráfico dessa função, ó, é só seguir aquele checklist que está aqui em cima, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. São esses três pontinhos aqui. Primeiro é determinar o zero da função. Então, observa aqui, ó, que a gente vai determinar primeiro o delta. O delta é menos b ao quadrado menos 4ac. Então, vou pegar aqui, ó, no lugar do b, vou colocar, no lugar do a, vou colocar menos 1, no lugar do b, vou colocar 4, no lugar do c, vou colocar menos 3. Observe que foi resolvido aqui, chegamos no delta igual a 4. O delta é maior que zero, então já sabemos que nós vamos ter duas raízes reais e diferentes, tá? Ou seja, o x uma linha vai ser diferente do x duas linhas, os números. Então, ó, achamos o delta, tá? Que o delta é igual a 4. Antes de terminar aqui, ó, que a gente veio para cá, quer dizer, para achar o vértice. Então, ó, achei o delta. Vou agora aqui, ó, x vértice menos b sobre 2a. Então, no lugar de a, vou colocar menos 1. Então, ó, chegando aqui, o meu x vértice vai ser 2. E aqui o meu y vértice, o delta eu achei que vai ser 4, não, como o sinal aqui é menos 4, né? Já temos sinal de menos aqui. Vai ficar 4, menos 4 dividido por menos 4, que vai dar 1. Ou seja, olha, e o que que isso quer dizer? A parábola aqui, ela é negativa, então a concavidade é voltada para baixo. Então quer dizer isso aqui, ó, como se fosse isso aqui, isso que a gente resolveu. Tá meio feio aqui, ó. O x aqui vai ser 1, o x vai ser 2, perdão, e aqui não, aqui ficou muito desproporcional, né, agora aqui, ó. Então vai ficar aqui assim, ó, como se fosse isso aqui, ó. E aqui vai ser 1, tá? Ou seja, o ponto mais alto que a parábola vai chegar vai ser x igual quando o x for igual a 2 e o y for igual a 1, tá bom? E aí aqui, ó, é que eu já tinha adiantado aqui, ó, o checklist para construir um gráfico. Então, olha só, dado uma função x ao quadrado menos 6x mais 8. O que que eu vou fazer para construir, para determinar o gráfico dessa função? Passo 1, os zeros da função. O que é o zero da função? É determinar o delta e achar x uma linha e x duas linhas. Então, temos aqui, ó, o gráfico, a função, perdão. X ao quadrado menos 6x mais 8. Então, seguindo o passo 1, o que que o passo 1 quer dizer? Ache x' e x duas linhas. Então, vamos calcular. Começamos aqui, ó, o A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 8. Jogamos aqui na forma de Bhaskara, perdão, no delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Trocamos todo mundo aqui, chegamos em delta igual a 4. Então, ó, o delta aqui é maior que zero, certo? Então, eu sei que x' vai ser diferente de x duas linhas.
Cada um vai ter um valor propício. Aí, vem agora para a forma de Bhaskara, ó. Aí aqui está o cálculo. No cálculo, a gente chega à resposta que o x uma linha vale 4 e o x duas linhas vale 2. Desculpa. Então, aqui temos isso aqui. Então, sabemos o seguinte, ó. Quando o x for 4, o y é zero. E quando o x for 2, o y é zero. Então, ou seja, ó, o gráfico vai passar aqui, por exemplo, ó, 2 e 4. É onde o gráfico tem que passar. Primeira parte do checklist fizemos. Segunda parte, ó, determinar o vértice. Então, ó, x vértice menos b sobre 2a e y vértice menos delta sobre 4a. Só pegar então os valores de B e de A para achar os x vértices, ó, trocando o B por 6, aí fazendo regra de sinal certinho, o A por 1, chegamos que o x vértice é igual a 3. E no y vértice, pega o valor de delta, né, como é negativo aqui, faço a troca, faço tudo, troco aqui, cheguei que o y vértice é igual a 1. Observe que a gente descobriu mais um ponto, ou seja, o vértice é 3 para x e menos 1 para y. Beleza. E por fim, né, só no lugar de x colocar o zero, né, para saber aonde que ele vai cortar o eixo y. A gente sabe que é o valor que está ocupando, é o número que está ocupando aqui, tá? O c na função. Então agora ó, a gente tem esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui é o x', né? Depois é o x duas linhas. Esse aqui é o vértice. E esse aqui é o ponto, né? É o C, é onde vai cortar o eixo y, tá? Mais um ponto. Então, traçando esses pontos aqui, ó, 2 e 4 é onde cortou a parábola, certo? Que é o x uma linha, x duas linhas. Depois, ó, 3 e menos um, tá vendo aqui, ó? 3 para x. Peraí, deixa eu puxar aqui. Ó, 3 e menos um. É como se aqui, ó, que o menos um tá aqui, ó. É como se ficasse mais ou menos aqui, ó. 3, peraí. 3 e o menos um aqui embaixo, ó. Tá? Porque tá bem pequenininho, então não dá para. Mas, ou seja, tá, o vértice é esse ponto aqui, que é o 3 e o menos um. E aí, com isso, a gente liga os pontos, ó. Marcamos o 8 aqui, que é, tá? Sempre lembrando, ó, quando tem aqui, por exemplo, 4 e zero, não é isso? Ó, o x é 4 e o y é zero. A gente só vai marcar o valor do 4 no x, direto no x, isso aqui não marca. A mesma coisa aqui no ponto B, ó. 2 e zero. X vale 2, y zero. Então, vou marcar o x, o 2, ó, em cima do vértice, ó. Tá vendo aqui, ó? 2 e 4. A mesma coisa aconteceu aqui, com zero e 8. Só que o zero está no x agora. Então, eu não vou marcar nada no x e marco o 8 no y. É o que eu marcamos aqui. E o 3 e o menos um, aí marcamos, né? O 3 e o menos um, e a gente liga, né? Faz o pontilhado e liga aqui. Tá bom? Então, pessoal, com isso, a gente encerra essa aula, né? Foi muito conteúdo, né? A gente tentou simplificar, mas é um assunto muito importante. Na dúvida, volta o vídeo, reveja, pare, né, entenda, e aí compreenda certinho. E agora você já está apto para ir fazer as atividades referente a esse assunto aqui, que é a função quadrática, tá? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.